Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. O tema da palestra: Família e os Animais. Como a gente sabe que os nossos irmãos animais fazem parte da nossa família hoje de uma forma muito intensa, a gente fala um pouquinho dessa relação que eles têm com a gente. Quem tem animalzinho em casa, às vezes quem tem filho também, a gente sabe que essa interação é muito saudável e muito importante, porque todos nós fazemos parte de uma mesma família. Todos nós fazemos parte da família de Jesus, mas a gente ainda não tem essa compreensão, essa dimensão, de entender que somos todos irmãos. Então vamos focar um pouco mais em relação à nossa família física, e incluindo os nossos irmãos animais. Segundo alguns dados aí que eu pesquisei, hoje no mundo existem 130 milhões de animais, só os domésticos, considerados domésticos. Cães, gatos, aves, peixes, fora bovinos, suínos e aves, que a gente sabe que são utilizados para outras formas que não para o convívio doméstico. Então, 130 milhões de animais. No Brasil, segundo o IBGE, o Brasil ocupa o quarto lugar em número de animais domésticos, cães, gatos, peixes, como a gente viu ali. É um número bastante expressivo. A gente sabe que muitas famílias hoje têm pelo menos um animalzinho em casa, e isso se reflete nos números. Vejam só, cães, segundo as estatísticas aí do IBGE e também desse Instituto Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, existem hoje no Brasil 52 milhões de cães. Eles estão presentes em 44% dos lares brasileiros. Existem cerca de 28 milhões de lares, 44% deles têm pelo menos um cãozinho. Gatos, que também fazem parte do nosso convívio, 22 milhões de gatos, o que representa quase 18% dos lares. E olha esse dado curioso: temos 52 milhões de cães e quase 45 milhões de crianças entre 0 e 14 anos. O que mostra que hoje existem mais cães do que crianças nos lares brasileiros. Se antigamente as famílias tinham 10, 12, 15 filhos, hoje em dia, mal e mal, uma família tem um filho, quando não tem nenhum. Isso é bom ou é ruim? Não sei, depende do ponto de vista. O fato é que os animais hoje estão muito mais presentes nas famílias brasileiras, nos lares brasileiros, do que há alguns anos atrás. Significa que hoje as pessoas se preocupam também com os nossos irmãos menores, o que isso é muito positivo. Se por um lado é preocupante o número de reencarnes de pessoas, que a gente sabe que a fila do lado de lá para reencarnar é muito grande, as oportunidades estão cada vez mais escassas, porque as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Por outro lado, os nossos irmãos menores estão ganhando cada vez mais espaço nas nossas famílias. Então cabe uma reflexão para todos nós, que temos cachorros, temos gatos, que temos crianças, ou que temos um ou outro. O mais importante é tratá-los todos, independente de serem animais ou humanos, com o mesmo carinho e com o mesmo respeito. Respeitando, é claro, a espécie de cada um. A gente não pode exigir, por exemplo, de um animalzinho que ele tenha comportamentos de humanos, ou seja, não humanizar o animal. Isso é muito importante a gente ter em mente. Tem muitas pessoas que às vezes, como se diz, abusam um pouco da situação e querem dar ao animal uma situação que ele não compete a ele. Ele é um animal, merece o nosso carinho e o nosso respeito, mas é um animalzinho. Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Bom, se a gente analisar, falando sobre essa questão dos animais, se a gente analisar aí a raiz etimológica da palavra animal, ou seja, de onde surgiu a palavra animal, ela deriva do latim anima ou animus, que significa possuidor de alma ou sopro de vida. Está aí uma outra questão que muitos espíritas, inclusive, até que é um texto, o animal tem alma, tem espírito, O próprio termo animal já significa que sim. Então, se ele é um sopro de vida, significa que ele tem a sua origem no nosso Pai. Todos nós temos a mesma origem, nós humanos e os nossos irmãos animais. Todos temos o mesmo direito à vida. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que é só um animal. Não, não é só um animal. É um ser criado por Deus que também merece o mesmo carinho e o mesmo respeito que um ser humano. E as pessoas muitas vezes, principalmente lá fora, tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje
que trouxe o animalzinho, ou que por algum motivo não pôde trazer, ama-os com todo o coração. Mas todo mundo que está aqui conhece alguém que não tem o mesmo pensamento, que maltrata o animal, que acha que o animal é um simples objeto. Então cada um de nós que está aqui também serve de instrumento para passar essa mensagem adiante, que todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos nós podemos passar essa mensagem adiante. Todos nós somos um multiplicador da informação que a gente recebe aqui. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Não é só na nossa casa amar o nosso animalzinho. Também passar essa informação para aqueles que por algum motivo ainda não entenderam dessa forma. Que ainda veem os animais como simples objetos. Eles são um sopro de vida, como a gente viu ali. Então, a afirmação, não é meu animal de estimação, é parte da minha família, é um fato positivo, sim. A gente não tem que achar que é exagero. Não, eles fazem parte da nossa família. Mas a gente não pode se esquecer que nós estamos nos referindo a um animal, a um ser, digamos, um pouco mais inferior, evolutivamente falando, do que um ser humano. Ele é um membro, sim, da nossa família, mas é um membro não humano. Então, não humanizar os animais é de extrema importância. O que é o não humanizar? É não exagerar, por exemplo, tem pessoas que fazem casamento de cachorros, festa de cachorros, vestem o cachorro de toda forma possível, às vezes com roupinhas extravagantes. Não é, o meu animalzinho tem frio, colocar uma roupinha. Lógico, isso é importante, faz parte. Principalmente se é um animalzinho pequeno, que tem um pelinho mais curto. O que não é recomendável é esses exageros. Eles têm que ter o comportamento animal deles. Por exemplo, interagir com outro de sua espécie, fazer as suas necessidades em locais apropriados, comer aquilo que eles precisam. Muitas vezes na nossa... coitadinho, está ali do lado olhando, aquele olhar pidoncho, né? Como a gente diz. Não dá alguns alimentos que fazem mal para ele. Por exemplo, estamos na época da Páscoa. De jeito nenhum dá chocolate para um animalzinho. Tem gente que às vezes dá, mas só um pedacinho não vai fazer mal. Faz mal, sim. Alguns alimentos muito temperados podem também fazer mal para eles. Então a gente tem que ter esses cuidados. É isso que é o não humanizar. Tratá-los da mesma forma que um outro ser humano. O mundo é habitado, então, infelizmente, por muitas pessoas sem sentimentos. Às vezes, comportamentos humanos aí que a gente fica se perguntando, será que é realmente um ser humano? Um ser humano capaz de fazer certas coisas? Por outro lado, os animais são capazes de nos oferecer um carinho puro e principalmente sem esperar nada em troca. Talvez por isso que muitas famílias hoje, muitas pessoas optem por não ter filhos humanos, por ter um animalzinho em casa, e aí acaba substituindo. De novo, não dá para afirmar que se isso é bom ou se é ruim. Isso depende do ponto de vista de cada um, da necessidade de cada um, mas o importante é saber que eles estão aqui também para nos ensinar esses sentimentos, que muitas vezes nós humanos, com toda a inteligência que temos, com todo o desenvolvimento que adquirimos, a gente perdeu um pouco essa essência, esse sentimento de amar incondicionalmente sem esperar nada em troca. Você xinga um animalzinho hoje, dali a pouco ele já vem abanando o rabinho todo feliz do seu lado. Agora você faz alguma coisa contra um ser humano, às vezes esse ser humano fica uma vida inteira sem falar com você, muitas vezes desencarna, reencarna e continua com aquele sentimento. Ou seja, somos inteligentes, mas não esquecemos as certas coisas. Será que os animais não estão aqui para nos ensinar isso? Esse perdão incondicional, esse amor incondicional? Ainda que eles não tenham a mesma inteligência que a gente. Mas quem será que está mais evoluído nessa história? Será que realmente o ser humano é o ser supremo da criação? Será que os nossos irmãozinhos não estão aqui para nos ensinar algo? E todo mundo que tem animalzinho aprende no dia a dia alguma coisinha com eles. Ou com um cachorrinho, com um gatinho, seja lá o que for. Às vezes até com animais, entre aspas, que não são considerados animais de estimação, mas também nos ensinam. Cavalos ensinam muito, tem muitos comportamentos que ajudam o ser humano a aprender um pouco mais. As próprias vacas, que também têm sentimentos, embora muitos considerem que não, veem a vaca como um alimento e não é um ser da criação que merece o mesmo carinho e o mesmo respeito que um cachorro. Bom, os animais da nossa família, vamos ver alguns benefícios de se ter um animalzinho em casa, na nossa família. São excelentes companheiros para brincadeiras com crianças. Então quem tem filho pequeno, tenho certeza que consegue perceber essa interação com eles. Lógico,
temos que também ensinar os nossos filhos, as crianças, a respeitar os animais. A não, por exemplo, puxar o rabo dele, não fazer coisas que possam, de repente, o animal voltar-se contra a criança. Às vezes não por maldade, mas ele apenas está se defendendo. Então a gente precisa também ensinar às nossas crianças esse respeito. Acompanhantes imprescindíveis para idosos. Tem muitos idosos que às vezes ficam naquela solidão, naquela sensação, puxa, não tenho mais ninguém. Às vezes tem um animalzinho para, lógico, desde que o idoso tenha condições de cuidar, mas vai fazer bem também para a interação do idoso, para ele se sentir útil também em cuidar de um outro ser. E às vezes pessoas idosas que estão em asilos, tem alguns asilos que até permitem a visita de animais para, pelo menos num dia, né, alegrar aquele momento daqueles nossos irmãos que estão lá. Então, os animais também têm essa função. Terapia com pessoas doentes ou com alguma deficiência. Tem várias terapias com cavalos, por exemplo, animais que são utilizados para terapias com humanos. Então, isso é muito importante também. Isso mostra que eles também estão aqui para nos ajudar. Quando falamos como membros da nossa família, também não podemos nos esquecer que o animalzinho adoece, assim como o ser humano, que precisa de cuidados veterinários regularmente também. Tem pessoas que às vezes se esquecem disso. Às vezes adotam um animalzinho puxa, com um filhotinho, que bonitinho e tal, mas às vezes esse filhotinho cresce e ele precisa de cuidados, precisa de vacina. E isso tem um custo, e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Acham que o animalzinho vai ficar ali, né, no máximo comprar ração, pôr água para ele, mas tem os cuidados com a saúde do animal também. Isso é muito importante a gente se lembrar. Completar, como eu disse, o calendário de vacinação, está sempre em dia. Proporcionar na casa um lugar limpo, onde ele possa descansar, um lugar arejado. Não é deixar o animal, deixa lá no quintal e ele que se vire. Às vezes tem pessoas que não se preocupam muito com isso. Tem aqueles que exageram, que fazem às vezes um quarto só para animalzinho, cheio de coisinhas e tal. Tem. Isso às vezes não é tão legal assim. Mas também não é legal a gente deixá-los ao relento sem nenhum tipo de proteção. Então sempre destinar um espaço na casa para que eles possam ter toda a segurança e todo o amparo necessário. Procurar fornecer uma alimentação saudável, nutritiva, de acordo com a idade e o tamanho do animal. A gente sabe que é muito mais prático e muito mais fácil a gente ir lá, compra um saco de ração e dá para um animalzinho. Só que muitas vezes a ração, algumas delas, às vezes causam doenças para os animaizinhos. Alguns casos, principalmente quando o animalzinho está muito doente, não é recomendável dar ração. Às vezes é interessante, dentro do possível, dar uma alimentação mais natural, sem tempero, né? Não é você faz o arroz para você, o que sobrar você dá para o cachorro. Às vezes o tempero que você vai usar para você, dependendo do quanto você colocar, isso pode fazer também mal para o animalzinho. Então, mas aí é interessante também procurar um médico veterinário, ter todas as orientações dele para que ele possa fazer, digamos, o cardápio ideal para o animalzinho. Não é a gente fazer assim, sem nenhum tipo de conhecimento, fazer, alguém falou, vou fazer. O que serve para um animalzinho, às vezes não serve para outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Responsabilidades. Tratarmos com consideração. Como eu disse, não é humanizar, mas também não é desprezá-lo. Tratá-lo sempre com amor e carinho. Tenho certeza que todos que estão aqui fazem isso, mas, como eu disse, lá fora, conhecemos pessoas no nosso convívio que muitas vezes não têm essa percepção. Respeitarmos a natureza do animalzinho, na medida do possível, né? Fazer com que eles interajam com outros animais, que eles tenham contato com a natureza, às vezes com uma graminha, isso é muito importante. Às vezes, por exemplo, quem mora em apartamento ou mora numa casa que não tem nenhum tipo de terra, às vezes não proporciona isso para o animal e eles sentem falta disso. Eu falo isso pelos meus. Na minha casa não tem nenhum tipo de terra, não tem nada. Eu percebo que às vezes eles ficam um pouco agoniados. Às vezes deixam um vaso um pouco mais acessível para eles, pronto, é o que basta para eles revirarem. Eles estão fazendo isso por maldade? Não, faz parte da natureza deles. Educar-los com limites estabelecidos, né? Às vezes, por exemplo, fazer o xixi no local adequado, suas necessidades no local adequado, mostrar para eles que onde ele fez não é o local certo, confrontar os erros e maus comportamentos deles, aí está um pouco ligado uma coisa com a outra, e não castigá-los e corrigi-los sempre com paciência e amor. O animalzinho faz as coisas erradas porque ele quer,
Não, às vezes é porque, principalmente quando o animalzinho ele é muito novo, um filhotinho, às vezes ele está ele é muito imperativo, precisa gastar energia e às vezes acaba fazendo as famosas traquinagens. E aí você vai xingar, vai espancar o animal, vai tratá-lo como se ele tivesse fosse o criminoso mais culpado do mundo? De jeito nenhum. A gente tem que ter muito carinho, muito amor para fazer isso. Fazer sim, com energia, mas não com violência. Na medida do possível, eu sei que às vezes é difícil e cada um sabe das suas necessidades, mas quando for possível, levá-los conosco nas nossas férias. Ah, mas eu vou para uma viagem longa, tem todos esses agravantes, e repito, cada um sabe da sua necessidade, mas tem muita gente que sai de férias e simplesmente larga o animal na casa, sem comida, sem água. Isso quando não abandona. Principalmente em janeiro, julho, nessa época de férias, são os meses onde há o maior número de abandonos de animais pelas ruas. Pessoas que saem de férias, às vezes vão viajar para fora e deixa ele na rua, alguém vai cuidar. Não é por aí. Então, sempre que possível, se for um lugar que dê para a gente levar o nosso animalzinho, ele faz parte da nossa família. Tenho certeza que ele vai ficar feliz em compartilhar com a gente aquele momento de descanso, aquele momento de lazer. Quando não pudermos levá-lo, que a gente deixe pelo menos alguém cuidando dele, sei lá, um familiar, um amigo, um vizinho, que dê a ele todas as condições como se a gente estivesse lá com ele. Pelo menos o mínimo, o básico necessário para ele. Fazer aparecer fotos de família. Num álbum de família, a gente não reúne lá pai, mãe, filho, avós. Por que não incluí-los também ali naquela situação? Comente com orgulho todas as habilidades e virtudes deles. Às vezes alguma coisinha que ele faz certo, por exemplo, você está brincando de bolinha com ele. Você joga a bolinha, ele volta com a bolinha para você, se ele tem já. Dê a ele os favores, que legal, parabéns, é isso aí. Ele vai entender tudo que a gente está falando? Às vezes não, mas a nossa energia, a maneira como a gente vai tratá-lo, ele vai perceber que ele fez a coisa certa. Da mesma forma, quando ele faz alguma coisa errada, e você age com energia, ele vai perceber, puxa, fiz algo de errado. Então isso é importante também para a educação deles. Até achei essa foto na internet, não sei se é montagem ou não, mas pelo menos uma foto meio bem curiosa, o cachorro ajudando ali o caminhão na enchente. Tem uma coleção de histórias que eu tenho sempre como protagonista e que é sempre bom recordar quando se reúne toda a família. A gente sabe que os nossos animaizinhos, eles não vivem tanto quanto um ser humano, Infelizmente, eles têm uma vida mais curta que a gente. Então é importante a gente sempre lembrar deles por fotos, por vídeos, enfim, e sempre se referir a eles com amor e carinho, mas principalmente com aquela saudade gostosa, não aquela saudade que vai nos machucar, puxa, ele não está mais aqui hoje, ai meu Deus, como eu sou. Não, eles têm um tempo de vida mais curto que o nosso, e é importante lembrá-los, sim, aqueles que já partiram. E a gente sabe que a doutrina espírita nos ensina que muitas vezes esses animaizinhos, em alguns casos, podem retornar para o nosso convívio, podem reencarnar e voltar ao nosso convívio. Nem sempre é possível e nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente sabe. Mas independente se eles voltarem ou não, que a gente tenha por eles, por aqueles que partiram, o mesmo carinho, o mesmo respeito que a gente tem pelos nossos familiares, pelos nossos avós, pai e mãe que eventualmente já tenham desencarnado, às vezes um filho. Então que a gente tenha esses sentimentos para com eles, quando eles já não estiverem mais com a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer uma viva e ardente afeição, e que alcança sublimes proporções. Há entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes vertem dos corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Então todo mundo, por mais criminoso que a pessoa seja, ela sempre vai ter por alguém um carinho, uma afeição sincera. Às vezes a pessoa não tem essa afeição sincera por um outro ser humano, mas às vezes tem por um animalzinho. Tem um caso que eu ouvi uma vez da doutora Ivênia Prada, no programa da Rádio Boa Nova, em que ela participava de um trabalho mediúnico, e tinha lá um espírito muito endurecido, que
foi tentado de todas as formas doutriná-lo, esclarecê-lo, enfim. E ele não queria receber ajuda de jeito nenhum. Até que num determinado dia foi trazido no trabalho mediúnico um cachorrinho que ela não sabe dizer se ele estava encarnado ou não. E ao ver aquele cachorrinho, ele se derreteu todo. E naquele momento, ele aceitou receber a ajuda que ele tanto precisava. Ou seja, ele tinha, pelo cachorrinho, uma afeição sincera. E por ter trazido aquele cachorrinho naquele trabalho mediúnico, ele aceitou receber ajuda. Então, para vocês verem que às vezes o mais endurecido dos espíritos, às vezes se derrete todo por um animalzinho. Então, para a gente perceber o quanto eles fazem, o quanto eles são importantes na nossa vida, na nossa família, no nosso convívio. Às vezes a gente não tem afeição, um carinho por um outro ser humano, mas por um animalzinho a gente tem. De novo, não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas isso faz parte também da nossa realidade. Revista Espírita, de Allan Kardec, de 1858, falando sobre o planeta Júpiter, que, segundo os relatos de Kardec, é um planeta mais evoluído que a Terra. O homem, habitante de Júpiter, para eles, o animal, o homem para os animais, em Júpiter, é uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa do seu poder para os oprimir. Enquanto aqui na Terra, para muitos animais, o homem é um tirano, é alguém perverso, em Júpiter já existe esse respeito e esse carinho muito mais intenso por todos os seres da criação. Então, lá nesse planeta que é mais evoluído, os animais não precisam se preocupar com maus tratos, não precisam se preocupar onde eles vão dormir, se eles vão ter o que comer, porque todos os habitantes que lá estão em Júpiter veem os outros seres da criação com o mesmo carinho e com o mesmo respeito. Espero que um dia a Terra chegue lá. Vai depender de cada um de nós, dos nossos esforços. No livro Alvorada do Reino, do Chico Xavier com Emmanuel. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina. Para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns com os outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Da mesma forma que os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, enfim, nos tratam com carinho e respeito, estão aqui para nos auxiliar, nós temos esse dever para com os nossos irmãos animais. Nós somos para eles, entre aspas, anjos tutelares. Eles esperam de nós o carinho e o respeito que eles precisam, a atenção que eles necessitam para a sua vida encarnada. Então façamos para com eles o mesmo que os anjos fazem conosco. É uma relação que só vai beneficiar a todos. Se um dia temos a pretensão de atingirmos uma fase de angelitude, uma fase mais superior, os nossos irmãos animais um dia também chegarão à fase de humanidade. Quem sabe, quando chegarmos ao patamar de um anjo, os animaizinhos que hoje estão sob a nossa tutela já estejam na fase de humanidade, quem sabe nós possamos ser os anjos deles, quando estiverem na fase de humanidade. Quem sabe? Só uma opinião, não tem nada, não tem nenhuma obra, nenhum livro que corrobore isso, mas quem sabe não possa acontecer isso um dia. Hoje, o animalzinho que está com a gente, um dia, quando se tornar humano, nós sermos o anjo tutelar deles. É uma possibilidade, né? Então, na nossa família, que a gente proteja os nossos animais, que a gente tenha para com eles esse carinho e esse respeito que eles precisam, e que a gente sempre tenha em mente que, a partir do momento que eles fazem parte da nossa família, eles precisam dos mesmos cuidados que a gente, com a saúde, como a gente viu aqui, cuidados com a saúde, cuidados com o comportamento deles, para que eles se tornem realmente parte da nossa família e para que a gente tenha sempre a consciência tranquila perante a Deus de que estamos fazendo aquilo que nos compete perante a lei divina. Se há amigos que nos ajudam, que nós ajudemos os nossos irmãos animais nas suas caminhadas evolutivas também. Então, essa era a mensagem da manhã de hoje, que a gente leve para os nossos lares um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre nos oferece.